Olá a todos, eu sou o Hélio e sejam bem-vindos a esse canal. A gente já viu sobre isso daqui. Esse negócio é muito importante também, a frequência que chega até o seu cérebro. Se você gostar do vídeo, deixe aí o seu like, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, que é o caos social. Nesse primeiro vídeo sobre o tema, vamos falar de um experimento que foi uma das ferramentas principais na propaganda Zazá. Eu vou explicar o que é Zazá. A gente não pode usar alguns termos porque o vídeo fica limitado aqui no YouTube. Então, Zazá foi um regime que surgiu na Alemanha na década de 20. Eu acho que vocês já entenderam o que eu quis dizer. Então, quando eu disser Zazá, vocês entenderão do que eu estou falando. Mas não vamos nos ater nas literaturas que eram usadas para a ascensão daquele regime, nem nos vídeos exibidos em praças para a valorização da cultura alemã. Também não vamos nos aprofundar na censura de outras literaturas que não fossem favoráveis àquele regime. Vamos falar de algo... Durante o treino eu tomo uma garrafa de Gatorade de 500ml ou duas de 500? Pô, uma só já é suficiente, né? Uma só já é suficiente, irmão. Vai tomando de golinho durante o treino. Que transcendeu aquela época e está presente até hoje na nossa geração. Trata-se da alteração das frequências padrão da música com o intuito de uma mudança comportamental que pode atingir um certo número da população mundial, e isso de forma imperceptível. Sobre frequências sonoras, vamos falar de Giuseppe Verdi, estudioso e considerado o maior compositor de óperas. Esse assunto é muito brabo. Ele afinava seus instrumentos em 432 Hz. Segundo ele, essa frequência seria melodicamente mais rica e estaria próxima aos sons da natureza. Sekiro é um lixo, e seria a mesma frequência do universo, o que transmitiria a sensação de bem-estar e paz aos que ouvissem músicas nessa condição. A frequência de 432 Hz tornou-se então padrão e foi utilizada amplamente por diversos compositores até meados do século XX. Acreditando que as frequências sonoras tinham uma certa influência sobre seres humanos, um ministro então em 1939, determinou que o padrão alemão fosse alterado para 440 Hz. Segundo ele, tal frequência causaria caos social, desarmonia e vulnerabilidade psíquica das pessoas, o que ajudaria as tropas alemãs a ascenderem sobre os demais povos. Nós sabemos que em matéria de experimentos ou experiências... E outra coisa, essa frequência aqui específica, ela também gera mais aberturas na sua vida para demônios. Esses indivíduos não tinham limite, e não cabe aqui destacar por ser um assunto tão pesado. Mas a propaganda daquele regime foi eficaz, visto que as pessoas começaram a cultuar o seu líder, e ainda hoje existem adeptos daquela ideologia. Atualmente, um dos autores que mais defende que a frequência de Salve, Hz é mesmo nocivo aos seres humanos é o Dr. Leonard Horowitz, pós-graduado na Universidade de Harvard e considerado autoridade internacional em comportamento, saúde pública e cura natural. Horowitz é especializado em persuasão da mídia, educação em saúde, ele é cineasta e autor de 16 livros. Foi através do artigo Controle de Culto Musical que ele afirma que a indústria musical está sendo usada para massificar populações inteiras, gerando maior agressividade, agitação psicossocial e sofrimento emocional nas pessoas, podendo gerar até mesmo dor física. Segundo Horowitz, membros das famílias mais ricas do mundo teriam se associado ao governo americano na década de 30 para iniciar estudos sobre os efeitos das frequências sonoras, para utilizar como estratégia. Pedro Henrique mandou R$5. Super depois do Guadalajara que eu queria lhe indicar um jogo top na minha opinião. O que acha de jogar The Witcher 3? TMJ sempre. The Witcher é um dos piores jogos já feitos, irmão. Totalmente de beta. Tamo junto, companheiro. Obrigado pela participação e pelo apoio. Estratégia de combate. E uma vez confirmada por pesquisas que tal frequência causa mesmo excitação emocional e histeria em massa, ele teria tomado um rumo comercial. Então, por volta de 1940... Super, vou fazer 18 mês que vem, e não fiz nada de bom na minha vida. Pra mim, eu decepciono minha família. Eu achava que quando estivesse na minha idade eu estaria muito melhor do que estou. Não consigo vencer a pupunha mesmo sabendo que me afasta de Deus. Sempre que você
diz que não consegue fazer alguma coisa, a mensagem que você está enviando é justamente Você essa. mandou 5 A reais. energia que você está atraindo Ele não- é de um perdedor. na verdade, nunca Você não pensou. tem que pensar, Sempre fui uma terra eu não de produção das consigo grandes potências. fazer alguma coisa. sempre dormi, Se você tem não é à toa que o objetivo, BR é referência você mundial traça de um produção plano, você E coloca na aqui, sua ó, cabeça aqui. aquilo que você tem que fazer para conseguir chegar até o seu objetivo. Demore o tempo que demorar, você vai continuar se esforçando. Escuta esse áudio, não é zoeira. Urubu mandou 5 reais. Salve super, bom dia, já lotei e mandei aquele treinão de dorsal pela manhã. Brabo. Olha, eu tenho 28 anos e tenho uma filha de 9. Já vou ver o Bob Conheci Esponja. uma moça de 35 viúva com 2 filhos. Ela é de boa família e aparentemente bom caráter. Dizem casar e tal. O que me diz? Pule fora, é uma farsa. Os Estados Unidos introduziram mundialmente a frequência 440 Hz e finalmente em 1953 tornou-se padrão pela ISO. Sofreram um acidente de carro. A coisa seria tão séria que acadêmicos israelenses, aliados históricos dos norte-americanos, já sabendo desses efeitos nocivos, teriam pedido ao Ministério da Educação local que proibisse a passagem dos Beatles por Israel nessa época, sob a alegação de que não havia experiência musical ou artística, apenas uma exibição sensual que desperta sentimentos de agressão repleta de estímulos sexuais. Olha só o nível do negócio. Se a gente vivesse num país sério, um governo inteligente voltado para a população, essas músicas todas que saem hoje em dia, funk, músicas totalmente esculachadas, que nem são músicas mais, são apenas repertórios compostos de palavras de baixo calão, isso daí nem passaria. Num governo sério nem passaria, porque isso daí é prejudicial. Isso daí é uma poluição sonora, isso afeta seu espírito, isso gera aberturas na sua vida para criar uma fraqueza espiritual. Olha que doideira. Nikola Tesla dizia que para você entender o universo à sua volta, você tem que pensar em termos de energia, frequência e vibração. E ele falava disso aqui. A vibração que é gerada dentro de você, através dessas frequências, isso muda o seu subconsciente, mas são coisas que agem no silêncio, você não percebe. Tem várias músicas que a gente gosta de escutar, de vários tipos aí que tem a frequência errada, mas a gente escuta porque a música é legal, a gente gosta. Né? Mas não significa que não exista um propósito por trás daquela frequência, você tá entendendo? Então isso daí é um negócio complexo pra caramba. Não tem como fugir disso daí, tá? Tipo assim, em algum determinado momento você vai acabar escutando uma música que tem uma frequência dessa, mas é importante você saber que isso gera um impacto. Certo? É importante você saber a verdade, saber as coisas a respeito de energia, frequência e vibração, como que isso afeta você. Para você poder ali sempre tomar a melhor decisão, evitar, né, consumir com uma certa moderação, saber o que você está fazendo, para não ser simplesmente um gado. Então, como vocês podem ver, até Israel se preocupou com a influência musical dos Beatles sobre o seu povo. Vamos ver se tem um... Marcos Dutra mandou 5 reais. Xande, fiz uma vaquinha para meu irmão João Dutra e Natália Dutra. Sofreram um acidente de carro. Infelizmente tiveram uma lesão medular e a Natália teve uma hérnia na medula. Estão internados, precisamos de ajuda PF. Vocês perceberam a diferença? 432 Hz, que foi essa aqui que acabou de tocar, ela é muito mais suave. Ela traz uma sensação mais de calmaria. A outra é mais agitada. Vamos lá, não sei como consegue acreditar que a Terra é plana, os outros planetas todos são redondos. Na Bíblia não tem nada dizendo de Terra plana. Você é um alienado desse Dr. Enéas que já foi de ralo com MC Kevin. Acreditar em quem da facou você? É mais suave. Estampando os punheteiros mandou 5 reais e 1 centavo. Falo super, estou no caminho certo?
Acordei antes das 7 e fui pra academia Embora muitas treinar pessoas perna. taxem isso, Cheguei em casa, que estamos tomei falando um aqui café da como manhã teoria de da álcool e conspiração, estudei um pouco. não é Não difícil bati a perceber bumbum e como a pretendo música, a não bater melodia, nunca mais. a batida do Manda ritmo tem Doug, sou influenciado seu fã. sensualmente as pessoas, tem aflorado sentimentos como a depressão, a revolta e despertado até mesmo interesse pelo ocultismo, Vai visto tomando que Xandinho, muitas músicas estão carregadas de mandou simbologia. R$5. Provavelmente, não são todas as pessoas que são afetadas, mas uma porcentagem que seria atingida seria de 2 a 8%, o que não é pouca coisa quando imaginamos uma disseminação da música hoje. A música em todos os lugares. Uma criança hoje tem um iPod, um MP3 player. Então, considerando Merda, Bob, você tá atrapalhando a aula! a população mundial atual, seria algo entre 150 a 600 milhões de pessoas que seriam afetadas por influência de frequências sonoras. Olha lá o Nikola Tesla, brabo aí, ó. Se observarmos o pensamento de Nikola Tesla, um dos maiores e mais revolucionários cientistas de todos os tempos, o mundo material só existe devido à combinação de 3 elementos: energia, frequência e vibração. Ele disse: se você quer desvendar os segredos do universo, pense em termos de frequência, energia e vibração. Então, como todo o universo, nosso corpo também é formado por esses elementos. Gilgamesh mandou R$5. Sobre influência Salve, sobre o Super. ser humano, Seu mod aqui, eu acredito o que não só a segundo música é cara usada mais para burro da dominação sua live. social, Atrás somente do mas também a BTK. mídia, a É uma arte, honra enfim, pra todo mim tipo de dizer que o Nai é um entretenimento arrombado pode do ser uma caralho. potencial Que ferramenta. 2050 cavalos Em comeram outro a vídeo bunda nós do iremos Nai e falar mais dosaram sobre dentro. música, Vamos sobre a todos no influência chat da bater música uma pupunha